pessoas, sejam muito bem-vindos ao FECAP Criativa. E eu sou Nathalie e nós somos alunos da FECAP. Meus amigos vão falar sobre o setor de livros e periódicos, mas cada um deles vai se apresentar agora. Meu nome é Felipe, vamos falar sobre os livros, né? E sobre as indústrias de livros. Meu nome é Eduardo, a gente vai falar também um pouco sobre o mercado de jornais e o mercado de revistas. Meu nome é Luiz Eduardo e a gente vai falar também um pouquinho sobre bibliotecas e os desafios na sociedade moderna. Isso. Então, para começar, bora começar falando sobre livro. Tu poderia falar um pouquinho melhor sobre como funciona a indústria de livros, Felipe? Em 2023, a indústria de livros ela cresceu bastante, né? Isso daí comparado nos anos anteriores, né? Que houve a pandemia, então aí houve uma paralisação muito grande, né? Em questão editorial. E aí houve um grande avanço, né? Em questão de livro, né? crescimento. Em questão de vendas de livros, cerca de 1,19 bilhões de reais foram movimentados na Receita. 2023? Em 2023. E 25 milhões de livros eles foram comercializados, sabe? Então, foi uma quantidade bastante significativa, embora não esteja alcançando Uma meta definida. a meta definida, o ápice, né, de global, né? Porque sabemos que a Alemanha, os Estados Unidos e a China, elas são os países mais... Como é que eu posso dizer? Eles têm a maior capacidade de venda de livros. O maior mercado, né? Isso, o maior mercado. E aí, cerca de, como eu disse, né, 1,19 bilhões de reais foram destinados nessa receita aí de 2023. E eu vi também, em uma pesquisa, né, que a gente passou em aula, que 16 mil pessoas, elas foram entrevistadas pelo mundo não, né, mas pelo país inteiro. E aí, o que me botou aqui na minha cabeça é que a maioria dessa população, dos 16 mil, né, que foram entrevistados pela CBL, né, que é o Congresso Brasileiro de Livros, foi que a maioria são as mulheres. Então, isso os maiores leitores, no caso. Isso, os maiores leitores, os maiores consumidores de livros, né, são as mulheres. E o interessante é que a maioria das mulheres, elas são da classe C e B. Também teve a questão do contexto global, né, que globalmente a receita anual ela é de 143 bilhões de reais. Bilhões de reais não, bilhões de dólares. Nossa, é muito. Bastante. E como eu disse, a Alemanha, os Estados Unidos e a China, ela predomina esse mercado, né? E aí é um dado bastante importante, porque a meta do Brasil é crescer 2,5% até 2026. E no Brasil, se alcançada essa meta, né, de 2,5% a mais do que o ano 2023, até o 2026, o Brasil vai ser o maior consumidor de livros da América Latina. Então, isso também é um dado muito importante para a nossa receita, né? Nossa. Para mostrar o crescimento, né? Isso. Agora, me surpreende bastante esses números, porque aqui a nossa cultura não é muito de leitura. Agora, de vez em quando, tem umas feiras de livro. Isso. Então, existem vários tipos de feiras, né, de livro no país inteiro, né? A gente sabe que existe aquela feira de livro de São Paulo também, que traz várias pessoas, várias localidades, né? Isso. Nas feiras de São Paulo é basicamente 1 bilhão de reais que eles arrecadam. Isso daí eles também transformam em questão social também. É repassado, né? Isso, repassado também. E gera muito emprego, né? Gera bastante emprego para as pessoas ali do local. Também enriquece o ambiente. Tem também o de Porto Alegre, né, que é a POA, que também tem esse mesmo segmento, né, de trazer várias questões de inclusão, várias questões de... Diversidade cultural, né? Isso, a diversidade cultural mesmo. E aí, a gente também tem a Bienal de Recife, que ela traz aí, mais ou menos... Ela é uma feira que se estende mais ou menos uma semana. E aí, ela traz aí uns 300 mil pessoas, né, E nessa feira, ela não só tem livros, né? Ela tem livros de receitas de bolo, receitas de alguma comida, até livros infantis. E também tem várias palestras, várias pessoas, tem também os autores dos livros, né? Que vai para lá para fazer para dar o autógrafo. Entendi, para fazer divulgação de livro. Isso. Aí tem vários tipos de livros diferentes para atender diversos públicos, é isso? Isso. A Bienal é bem interessante, na verdade. Geralmente ocorre aqui no Centro de Convenções, né? E como tu falou, é durante uma semana, todo dia de feira. E é legal porque muitos autores locais, na verdade, que não têm a possibilidade de botar suas obras pelo Brasil, conseguem se divulgar dentro dessa feira. Então, aproxima quem mora aqui em Recife com os próprios autores daqui da região.
Então, galera, eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre o mercado de jornais e o mercado de revistas. Um dos maiores problemas hoje, se a gente pode dizer que é problema em si, é a questão da digitalização. Antigamente, né, levando para um contexto histórico, a fonte principal de conhecimento que principalmente os mais antigos tinham era o jornal. No dia seguinte, a galera abria o jornal e vinha todas as notícias que estavam na noite anterior. E hoje em dia, geralmente, isso não acontece mais. Com a vinda do smartphone, qualquer lugar que a gente quiser acessar da internet, a gente consegue ver todas as notícias que circulam pelo mundo. A principal questão, na verdade, dessa mudança, que a gente pode dizer que é um benefício, é a questão sustentável, né? Porque como ocorreu essa digitalização, a questão da impressão de papel diminuiu, então, consequentemente, com certeza, esses jornais não eram descartados da maneira correta, e isso foi um ponto positivo. Um dado, uma pesquisa recente, na verdade, mostrou que 56% das editoras já se consideram somente digitais, e o restante, 44%, ainda resistem, né, se a gente pode dizer assim, de forma impressa. Então, a maior questão hoje das bancas de revista e dos jornais é isso. Interessante. É por isso que a gente ultimamente vê banca de revista sumindo e as que ainda existem são mais pontos de conveniência. Isso, exatamente. As bancas de revistas que existem hoje em dia, muitas vendem a revista ainda, mas serve mais como um ponto de encontro, geralmente para os mais velhos, né? A galera se reúne lá para tomar um café, para debater sobre as notícias, mas o foco principal acabou não virando mais a venda dos periódicos em si. E um fato interessante também dessa questão da digitalização é porque antigamente os jornais eram vendidos de forma avulsa. Então hoje em dia, como não existe mais isso, ou diminuiu, para conseguir recursos, as empresas vendem na recorrência. Então é assinatura, você paga aquela assinatura e todo dia você consegue receber as notícias novas e tal. Ou então até aqueles gratuitos, só que cheio de anúncio, né? Isso, exatamente. Esses dias eu fui ver uma notícia e quando eu cliquei, era uma notícia que tinha acabado de sair, que eu rolei a página, bloqueou. Justamente porque você tinha que ser assinante para conseguir ver tudo que estava escrito lá. Trazendo aqui, na verdade, para Recife, para onde a gente está, né, sendo mais bairrista, os principais jornais é o Diário de Pernambuco, que eu acredito que todo mundo conhece, a Folha do Comércio e o JCPE. Esses daí, todos os três, ainda fazem de forma física, mas, em paralelo, eles utilizam a forma digital porque é a forma que eles precisaram se adequar. Aqui em Pernambuco, a gente tem duas principais editoras de revista, que é a revista Continente, ela fala não só notícia, mas tipo Carnaval, São João, todas essas notícias estão dentro dessa revista. E algo interessante também é que a gente tem a editora da própria UPE. Então, geralmente, né, na maioria dos casos, são postagens acadêmicas. Então, o site é bem organizado, quem puder entrar depois para conferir é bem legal. É muito interessante esse conteúdo. Só que, ultimamente, a gente não vê mesmo mais jornais impressos. E quando a gente vê, são aqueles bem fininhos, vendendo umas poucas unidades. Só que eles ainda guardam as edições antigas em bibliotecas, né? Não sei se, com certeza, devem ter amostras, né, dessas edições antigas. Pegando esse assunto das bibliotecas, a gente tem que levar em consideração que elas não são apenas depósitos de livros, elas são um ambiente para você estudar. Então, por exemplo, você está cansado, sua casa às vezes não é um lugar muito bom de estudar, muito barulho e tudo mais, você vai para a biblioteca. Então, é uma forma também de você conseguir focar, né, dentro do estudo que você... conseguir focar, por exemplo, vamos citar o meu exemplo. Eu faço a faculdade, eu tenho uma aula de manhã cedo e meu estágio de 1 hora do lado da faculdade. Não dá tempo de eu ir para casa, me arrumar e voltar. Então, eu uso esse tempo normalmente para estudar, vou para a biblioteca da própria faculdade, e aí é um ambiente tranquilo, que você pode ir lá pegar alguns livros e tudo mais, ou até mesmo usar pela internet, que também é um desafio que a gente está tendo, que seria a digitalização das bibliotecas. Basicamente a mesma coisa que está acontecendo com os jornais e com as revistas. Exatamente. Os livros estão cada vez indo para o digital, então as bibliotecas têm que se atualizar, elas não estão mais virando apenas um depósito de conhecimento, mas sim um ambiente para as pessoas visitarem e tudo mais. De 2015 para 2020, o Brasil perdeu pelo menos 764 bibliotecas públicas. Pois é. E a maioria sendo em São Paulo e em Minas Gerais. Pronto, alguns desafios também das bibliotecas é o financiamento, que muitas bibliotecas enfrentam as restrições orçamentárias, então dificultando. E outra coisa é a inclusão e a diversidade. Inclusão, por quê? Existe um dado que existe uma biblioteca a cada 30 mil habitantes, sendo que hoje em dia aumentou o número de bibliotecas por cidade, mesmo diminuindo a quantidade de bibliotecas, mas algumas cidades ainda mantém viva. Mantém vivas e estão criando. São poucas que estão criando, mas estão criando em várias cidades. Cidades que antes não tinham biblioteca nenhuma, agora tem. Aquelas bibliotecas que tem no meio da rua, que são em pontos de ônibus. Sim, exatamente. Sendo que existe um problema que, justamente pela proporção entre uma biblioteca para cada 30 mil pessoas, acaba dificultando a acessibilidade. Por exemplo, você não consegue sair de um lugar, digamos que você mora longe, a biblioteca fica a 30 quilômetros da sua casa. Você não vai pegar ônibus e mais ônibus para chegar lá e usar a biblioteca. Até porque também tem o horário. Por exemplo, a gente tem que tirar da cabeça a biblioteca apenas para estudantes. Ela é uma maneira de democratizar o conhecimento. Então, se um trabalhador quer ir lá estudar, aprender alguma coisa, até para se desenvolver e tudo mais,
ele tem que ter um horário específico. Por exemplo, tem biblioteca que abre de 8 horas e fecha às 5. E esse é o horário que É a galera inviável, trabalha. né? Não tem como vocês... Horário comercial. Né? E também, por exemplo, no sábado, a pessoa às vezes trabalha, também não consegue. Então fica difícil democratizar, assim, democratizar o conhecimento, tendo essa Questão de horário. Né? Pois é. Uhum. Mas uma questão também muito importante das bibliotecas é que elas servem como ponto de Wi-Fi também, né? Sim, Que elas também. entregam Wi-Fi grátis. Um Wi-Fi para você agora usar o computador, conseguir estudar, mas um tranquilo ambiente, né? Para você se desenvolver e tudo mais. A maioria da receita, né, ainda consta como livros impressos. Mas esse cenário pode mudar radicalmente, Com certeza. porque a digitalização e a questão de o comércio, tem muitas empresas vendendo livro online barato, e aí os consumidores, eles querem o mais barato, né? Então, aí talvez seja um problema, né? Seja uma coisa que possa facilitar, né? Porque tem muita gente que não gosta de livros físicos, né? Mas e sim online. Tem vários aparelhos agora, né? Que a gente pode ler de forma online. Porém, eu acredito, né, na minha opinião, que isso vai desconectar uma pessoa de algo físico, né? Porque nesse mundo moderno agora tá muito isso. A gente tá vivendo algo muito digitalizado, muito, como é que eu posso dizer? Um reflexo, na verdade, da pandemia, né? Acredito Isso. que por isso que as vendas aumentaram, na verdade. A galera passava o dia todo na tela, no celular, no computador. Então, quando a gente teve quando a pandemia passou, as vendas aumentaram justamente porque a galera queria ter aquele toque físico com livro e tal. Isso. E aí, levando agora em porcentagens, eu vi que a maioria da receita dos livros, como são físicos, ela traz aí 92,8% das receitas, né, de livros físicos. Isso daí porque esse cenário ainda não mudou. Então, só os 7,2%, né, que seriam os livros digitais. Né? E isso daí porque ainda não alcançou essa... Na verdade, esse dado, por exemplo, pode acontecer porque o livro físico, na verdade, é mais caro, né? É. Então, por exemplo, pode ser que ele leve a maior renda justamente por conta disso. O mesmo livro que você compraria por R$40, se você comprar ele em formato de Kindle, você compra por 20. Então, proporcionalmente, realmente a receita seria maior. Assim, você ganha muito mais fácil, gratuito, online. Um e-book. PDF, né? Por exemplo, muitas vezes na faculdade, também pela conveniência, eu escolho usar os livros online. Então eu vou ler o capítulo lá, pra não ter que também estar carregando um livro pesado. Isso com certeza, se eu fosse comprar, iria custar muito. Então eu fui de pagar um livro bem caro pra não pagar nada e ter acesso a esse conhecimento. Então, pela conveniência. Acho que eu vi também, eles indicam que as pessoas, elas não compram o livro em si, né, a leitura, né, a atividade da leitura, ela é muito interessante para muitas pessoas, né, em questão das 16 mil pessoas que foram entrevistadas. 60% dessas pessoas disseram que essa atividade, né, de leitura, ela é essencial. Porém, essas mesmas pessoas dizem que não comprou o livro em 12 anos, em 12 meses. Então, é um pouquinho meio que contraditório, né? As pessoas dizem que é interessante, porém não compram. Né? Botar a mão na massa. Isso. E aí as pessoas também reclamam em questão de lojas físicas, né? Porque, infelizmente, para comprar um livro a pessoa tem que se deslocar bastante, principalmente em locais rurais, né? Em áreas rurais. E aí eles reclamam também sobre a questão do preço, né, a questão da acessibilidade para você comprar o livro e também a questão do livro físico também, né, que para você ir comprar um livro físico você precisa rodar o mundo, né, na internet facilmente você consegue achar o seu livro. Pois é. Então, se eu quiser comprar um livro específico, né, de alguma matéria ou então de algum autor que eu gosto muito, eu preciso rodar o mundo aqui para procurar, E vai sabe? bibliotecas que às vezes não tem. Aí Isso. quando acha é caro, aí tem que comparar preços, elas são longe uma da outra. Pô, Exatamente. na internet tá lá, tá barato. Então, inclusive, isso que tu falou vai além das bibliotecas, né? Na verdade, é dentro das livrarias em si, que é onde as pessoas compram os livros e têm acesso a isso. Que também estão diminuindo cada vez mais, né? Justamente pela essa competição acirrada. É interessante que quando a gente vai para algum shopping, algum ponto mesmo que tem a livraria, é surreal isso, que não tem ninguém lá, sabe? Nem para dar uma olhada no livro, nem para dizer, essa capa é bonita. Mas não, ninguém tá lá. Pois é, se a gente pegasse 10 anos atrás, a gente encontrava 3 livrarias no mesmo shopping, né? Agora, quando a gente encontra livro no shopping, normalmente é um setor minúsculo dentro de uma loja de departamentos, ou então um quiosque, Isso. justamente, porque custa muito alto, né? E às vezes ainda tem, quando as pessoas vão pra livraria, vão ver o livro, acham interessante, dá uma folheada pra ver se gostou, e vai procurar o preço na internet. Isso, Vê que é isso. metade do preço e compra. É muito comum isso. O pessoal dá uma olhada atrás do livro, né? Que sempre tem aquele resumo, né? E aí acaba, beleza, é esse mesmo, internet. Só internet. Então essas lojas físicas passam a servir, depois da pandemia, de
apenas um mostruário, né? A pessoa vai, vê, se interessa e depois procura por um preço mais baixo na internet. Isso, é. A principal questão, tanto dos livros, quanto dos jornais, quanto das bibliotecas hoje, é a digitalização. A principal questão que elas têm em comum, a principal dificuldade que ambas enfrentam, na verdade. Entendi essa adaptação, né? Isso. Também tem a questão do problema, né, de direitos autorais, porque tem muitos livros por aí que eles estão disponibilizados na internet e que não necessariamente a gente precisa comprar, sabe? A gente consegue um pirata desses livros. E isso é muito comum. Então, a renda também cai, né? É. Então, isso aí é um problema também. Um dos principais desafios é rentabilizar toda essa venda de livros online, Isso. que está sendo muito difícil, realmente. Bom, que legal, gente. Então, para encerrar aqui, eu adorei essa conversa de hoje. A gente conseguiu tirar vários insights incríveis sobre como a vida da gente mudou mesmo depois da pandemia, não é mesmo? Isso. Pois é. Então, muito obrigado para você que está assistindo e até a próxima.